Porque o homem chegou. No programa de hoje, um professor e um craque em análise política. Quero ver você fazendo a dança da modinha. Um verdadeiro especialista em liberdade de expressão. Você não pode proibir a pessoa de existir, né? Então, se a medida cautelar, ela impede que as pessoas falem umas com as outras, bom, o problema aqui é das medidas cautelares. Faz alguma coisa! Aplausos para o advogado André Marcília. Ó, Marcília, ó, esse é craque, hein? Esse é craque. Tá aqui, ó, Censura pra Toda Parte, o livro dele aqui, ó. Tá aqui, em mãos, aqui pra vocês. Lançamento, já tá à venda em todas as livrarias virtuais. Se você quiser conhecer esse trabalho, é só acessar e procurar André Marcília. Tudo bem, Marcília? Tudo bem, Emílio? E o legal dele é que ele é desenrolado e fala muito simples, que é a coisa mais difícil para um advogado, para um cara que... Porque normalmente a pessoa quer mostrar que conhece tudo, que manja tudo, aí fica complicado. Advogado é chato, né? Não sei. É muito técnico, As né? piores pessoas que eu conheço são sempre advogados. É, e você é um cara que tem a linguagem e fala simples e a gente consegue entender. Albeta vai fazer a primeira pergunta aqui pro André. Aproveitando pra gente introduzir nesse tema aqui, doutor, eu queria falar sobre a liberdade de expressão. Porque uns falam que está na Constituição, outros falam que não. E aí tem a liberdade de expressão dentro da internet. Como é que você vê todo esse quadro da tão falada liberdade de expressão na internet hoje e nas redes sociais? Alba, olha só, a liberdade de expressão ela está na Constituição e está de um jeito melhor até do que da dos Estados Unidos. Todo mundo fala da primeira emenda e não sei o que mais, mas a nossa Constituição trata a liberdade de expressão de uma forma até mais ampla do que a própria primeira emenda. O problema não é estar ou não na Constituição, é o que a gente faz depois, ou que os juízes fazem na hora de interpretar. Esse é o problema, né? Então, se tem uma diferença dos Estados Unidos, da nossa liberdade de expressão, a aplicação dela, e não o jeito que ela está na Constituição. E a internet, não existe esse negócio de internet é uma terra sem lei, a internet é o mundo nosso aqui. Se a internet está dentro do Brasil, vale a lei brasileira. Então, esse papo de que não dá para aplicar... Outro dia alguém chegou para mim e falou assim, pô, não seria uma boa pegar os crimes contra a honra e colocar também para a internet? Eu falei, mas já está, não precisa colocar. A internet não existe em Marte, ela existe no Brasil. E aqui os crimes, portanto, que valem no mundo real, valem também para a internet. É uma extensão da vida real, né? Lógico, é a vida real, sim, né? Sim. Pô, não, que eu digo, é uma coisa virtual, mas é uma extensão da vida real. Assim como eu posso fazer uma ofensa aqui na internet, vale a mesma coisa. Lógico, estamos ali vivos do mesmo jeito, né? Somos pessoas virtuais ou reais. Ô doutor, mas existe sempre um objetivo de deixar isso não tão claro. As leis ficam subjetivas porque... aí você sabe que existe uma estratégia, ou não? Eu digo que a subjetividade é a mãe da censura. Porque na hora que você não sabe muito bem como funciona, a tua tendência é ficar quieto. Sim. A tua tendência é se calar. O que a gente chama de autocensura. Sim. Você sabe, Emílio, que uma vez um jornalista que trabalhou na União Soviética, na extinta União Soviética, não sei se tão extinta assim, mas enfim, eu vi ele numa entrevista falando assim, a pior censura de todas é a autocensura. Sim. Porque ele dizia, eu carrego comigo ainda hoje. Então eu não tenho mais aquelas censuras estatais, mas ainda hoje eu tenho medo de falar, porque aquilo foi incutido, enraizado na pessoa. Então esse é o pior tipo de censura. E a subjetividade do que pode e o que não pode gera isso nas pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado e precisa esclarecer mesmo. Eu acho que o trabalho que eu acho mais importante hoje é esse, é de esclarecer para as pessoas o que está na Constituição, o que é certo, para que a gente não caia nas versões que tem por aí. Muito bem. Mas, doutor, por exemplo, nas redes sociais começaram a surgir aquelas palavrinhas, né? As diretrizes da comunidade. Fala assim, não, você não pode falar essas palavras porque algumas pessoas vão se sentir ofendidas. Então você troca aquela palavra por algum sinônimo. Esse controle, ele vem da onde? Das redes sociais. Ele não vem aqui do Brasil, ele já vem... da onde vem essa gana por querer controlar as palavras e a internet? Essas palavras que não podem ser ditas nas redes sociais vêm das políticas de cada plataforma.
E aí é uma coisa meio moralista. Então, tem plataforma que tem uma visão mais religiosa, tem plataforma que tem uma visão mais woke, tem plataforma, tem de tudo. E eles vão ali de acordo com a sua própria visão de mundo, criando isso que pode ou que não pode. O que também é bem subjetivo. E aí fica aquela coisa ridícula de você escrever, em vez de botar A, você põe o 4. Isso. Enfim. Tentando dar um migué. Marcília, tem uma teoria em economia que se fala de penalidade, monitoramento e acaba sendo... Economia eu não entendo nada, só entendo mais que o Haddad, mas não entendo muito. Então tá bom. Mas é uma teoria de incentivos e desincentivos. Então eu vou dar um exemplo do crime. Para você evitar o crime, você tem duas maneiras. Ou você vai ter um monitoramento muito grande quando a pena é baixa, porque aí o cara vai ter medo por conta que ele vai ser pego, ou quando você tem um monitoramento baixo, mas se ele for pego, a pena é muito alta que vai acabar com a vida dele. Diante disso, me parece que quando você fala de censura, também ocorre isso. Eles estão pegando algumas pessoas e, no meu entender, que não é da área, dão uma pena, às vezes, absurda. Exemplar. E aí você deixa todo mundo com medo. Com medo, assim. Existe uma proporcionalidade disso? Assim, a censura também se dá por essas penas muito grandes? Se dá, tem isso, né? Sobretudo na política, né? Então vou pegar alguém que é famoso, vou pegar alguém que é um político de expressão, não de liberdade de expressão, mas enfim, que seja conhecido e tal, para gerar um medo em todo mundo. Agora, isso daí é muito errado. Se você pega... Muita gente fala assim, você é a favor ou contra a regulação? O troço não é se é a favor ou contra a regulação. Pô, eu sou advogado, eu não vou ser nunca contra a regulação. Eu vivo disso. Lógico. O problema é essa regulação. A regulação que está aí, a regulação que a gente tem feito aqui e que é muito diferente da que é feita lá fora. A regulação que se faz lá fora é a seguinte, você é você é uma plataforma. Então, por que o conteúdo do Emílio chega a mais gente do que o conteúdo de outra pessoa que tem mesmos seguidores que ele? Por que tal assunto chega ou não chega a alguém? É nesse lugar, a transparência de como é o alcance de cada um ou de cada assunto. A antena de cada um funciona mais ou menos porque é isso que lá fora eles regularam. Aqui não. Aqui a gente chega e fala assim, o Zé das Couve falou não sei o quê, vamos cortar o Zé das Couve, vamos punir o cara para sempre. Isso não é regular. Isso é censura. Exato. É esse o ponto. Regular não é o problema. O problema é a gente chegar e falar assim, fulano falou, vamos cortar. Falou do governo, vamos cortar. Falou de não sei o quê, é isso que é o ponto. O objetivo é esse que me parece. O objetivo é esse, na verdade. Se a gente for olhar para a questão das redes sociais, ela é um ativo diferente de televisão. Das mídias tradicionais. Das mídias tradicionais, porque ela tem mesmo uma liberdade. Porque, veja, antigamente, ser num jornal ou numa TV, as pessoas que podem falar são poucas, né? Nem todo mundo é chamado a falar. Tem poder individual. O poder individual, qualquer um tem poder hoje. Qualquer um tem poder nas redes. E isso deixa o político com medo. Isso deixa o político... vamos pensar só em 2018, quando tudo começou a acontecer aqui no Brasil, e aliás é por aí que eu conto no livro, o início, né, do inquérito das fake news. Eu fui o primeiro advogado do inquérito das fake news. E, aliás, isso aí começou lá atrás, né? Começou lá atrás, em 2019. É bom que a gente lembre, tem 6 anos tudo o que está acontecendo aqui. E aliás, o inquérito das fake news começa com uma fake news que não era fake news, porque eles censuram à época a revista Cruzoé. Isso, amigo do meu pai, dizendo que aquilo era uma matéria baseada em um documento falso. Uma semana depois, os caras descobrem que o documento existe e aí a censura é rompida. A revista volta a poder ser publicada. Mas até hoje a revista e o seu fundador, o Mário Sabino, até hoje eles estão nos inquéritos. Por quê? Né? Não tem nada a ver com Bolsonaro, não tem nada a ver com um golpe, não tem nada a ver com nada. Mas isso começa lá atrás, em 2019, porque a revista começava a investigar o judiciário. Isso começa lá atrás porque em 2018 as redes sociais elegeram mais gente do que a própria televisão. Se a gente for pensar, o Alckmin lá atrás, que era ainda ele era oposição, né?
e ele tinha toda a coligação e etc. Não teve nada. Não teve nada, Emílio. 4% de votos. Isso aí. Então as redes sociais elegeram todo mundo. E aí redes sociais passam a ser um grande problema para o governo, para o establishment, para, enfim, quem manda no país. Então, mas aí que está o negócio, porque se você for pensar bem, a rede social, ela existe desde 2005, que tem o YouTube, 2005. Até então, você publicava o que queria. Exatamente. Depois veio o Twitter, todo mundo publicava o que queria. Quando teve o Trump, O Brexit, né? depois o Brexit e o Bolsonaro, aí os políticos ficaram de olho naquilo lá. A partir desse momento, o cara falou, opa, não podemos deixar essa turma falar mal da gente. Então eles usaram tudo, e a última agora é a adultização. Isso. A última agora que meteu criancinha no mundo, não tem uma pessoa que vai falar não. Contra a criança. Contra a criança, como é que você é contra a criança e tal. Mas isso é para não chegar neles. Isso. Esse é que é o objetivo de qualquer controle de rede Agora, social. só uma coisa, a sua cadeira é que está mais alta? Não, a minha cadeira... Você é que é muito alto? A minha cadeira que é mais... Mas eu não posso ficar mais alto. É que aí eu fico anão, ó. Eu fico um puta anão, ó. Ó que puta anão. Ó, agora eu fico um anãozinho. Você entendeu? Ó que puta anãozinho, ó. Revelei o truque. Não é? Revelei o truque. Sem fake news. Vira sem um fake puta news aqui anãozinho, de ó. altura. Pra Fabinho uma cervejinha. passando rodo, papai. Ô, Emílio, mas ó, esse negócio da adultização é um bom tema também, porque primeiro que a adultização não existe. O que é esse troço de adultização? Pô, adultização é o cara entrar, é a criança entrar no mundo adulto. Isso é ruim? Ué, isso é normal, sempre houve. A criança entrar nas redes sociais não pode, mas entrar lá no programa de TV pode? Qual é a diferença? Exato, sim. Então fazer parte da novelinha lá, não sei o que, aí pode. Fazer parte da dançarina do não sei o que lá, do grupo tal, pode. Agora, nas redes sociais não pode? Eu vi o Felca falando outro dia, as crianças não podem produzir conteúdo. Eu falei, pô, será que ele sabe que Mozart produzia conteúdo? Com 5 anos ele produziu, a primeira ópera dele. Será que foi ruim? O Mozart ter feito conteúdo cedo? Eu acho que não. Acho que a questão mais da sexualização, mais nessa pegada. É isso. Mas aí é outra coisa. É outra palavra a ser utilizada, né? Seria a pedofilia, né? É isso. E esse é o lugar. Esse e é tem o lugar. muito na internet. Isso. Mas o que a gente fica chateado, como você consegue dar uma clareada, doutor, é que o político, ele rouba essa pauta que todo mundo concorda, pra lá no final, ele censurar quem ele quiser. É isso. Então, quer dizer, aí fica... Criança não pode produzir conteúdo. Não, criança não pode produzir conteúdo sexualizado. Ah, mas então, peraí, então precisamos criar uma lei. Pô, já tem. O ECA. Exato. Sim. O ECA. O Estatuto da Criança e Adolescente. A lei que já tem. Não, tem o ECA. Já tem, Mas por que eles querem criar uma nova? Porque eles querem surfar no hype do assunto pra colocar uns jabuti pra censurar, ué. Não é, porque eles querem que aquela PL da censura das redes passe. Exato. É aquilo lá. O objetivo é passar aquilo lá que foi rejeitado pelo Senado, pela Câmara, tal, pelo Congresso. Passar? Então, sabe o que tinha nesse PL da adultização? Tinha duas coisas ali que estavam meio disfarçadas, né? Que é assim, primeiro, o executivo, ou seja, o poder executivo, o governo, sem o judiciário, podia suspender ou até bloquear as redes sociais por meses ou até para sempre. Sem nenhuma decisão judicial. Não, pode ser só na época da eleição, talvez. Vamos ver. Um comitê, né? Normalmente é um comitê. Petit comitê. Isso. Né? E outra coisa que tinha lá é assim, eles podiam, qualquer um de nós podia chegar e falar assim, esse conteúdo aqui eu acho que tá meio, tá ofensivo, vou pedir para a plataforma tirar. E a plataforma era obrigada a tirar. Sem avaliar, nada, tem que tirar. Agora mudaram, então tiraram essa questão do executivo poder suspender a plataforma e o negócio de qualquer um poder pedir para retirar, ficou só o Ministério Público e associações de classe relacionadas, que a gente sabe que também são ideológicas e politizadas. E aí passou no Senado assim. E esse é o problema. E agora o governo já vem com outro PL, dizendo assim, eu vou fazer um PL agora para poder suspender as plataformas. A ideia que não passou lá, eles vão tentar no novo PL. Eles não desistem. A ideia é controle mesmo. O que a gente fala hoje de censura é por isso, é porque nós estamos diante as redes sociais ainda são uma novidade.
Pô, ainda são uma novidade. A capacidade, às vezes, que alguém, sem qualquer estrutura, tem de... O próprio Felca, esses caras... Sim. Não é? De ficar famoso de um dia para o outro. Isso é muito poderoso. E na política, isso é uma moeda política e tanto. Sim. Tanto que tem gente que sai das redes e vai se candidatar. Claro. Não é? Claro. Muita gente. Então é isso que assusta e é por isso que eles querem controlar. E a gente tem que ficar esperto porque vai aparecendo nos PLs mais fofinhos, né? Tem ali os PLs mais bonitinhos e cor-de-rosas e é ali que eles enfiam o problema. Mas como que faz isso daí? Porque assim como a gente começou o papo falando sobre a autocensura, a gente vê, não só na questão política, mas em vários âmbitos aí. Por exemplo, o Léo Lins na comédia, é um cara que, com essa questão da possível prisão dele, a cabeça dele exposta em praça pública para quê? Para outros comediantes não chegarem aonde o Léo Lins chegou. E na política também, como fazer? Porque assim, aconteceu na política, aconteceu a questão de manifestação, prender manifestante porque usou um batom e aí a turma fica meio receosa em ir em qualquer tipo de manifestação. Como que a gente fica? Porque assim, se não pode manifestar, não pode fazer piada, não pode comentar, aonde que a gente chega para tomar cuidado e não deixar essas coisas avançarem? Primeiro a gente precisa tomar cuidado para não deixar passar coisas como essa. Então você tem que ficar esperto, olhar os projetos de lei, porque sempre assim, a gente descobre na hora que eles vão votar. E é sempre meia-noite, muito rapidinho, 11 da noite, sempre nesse lugar. Então tem que ficar esperto, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente precisa refundar a questão da liberdade de expressão. A gente precisa, Emílio, rediscutir esse troço até entender que liberdade de expressão não é o que deixam você falar. Se deixam, já não é liberdade. Sim. Pô, ou é liberdade ou não é liberdade. A liberdade de expressão, ela existe para promover o debate. Se existe para promover o debate, tudo o que é dito vale. Tudo o que é dito vale. Inclusive eu digo que não existe opinião misógina, opinião racista. Se a opinião não é racista nem misógina, se é misógino não é opinião. Quer dizer, se a sua ideia é promover um debate com aquilo, você não pode taxar ou carimbar aquilo como um conteúdo ilícito. Pô, eu tô querendo discutir. Ou o Léo Lins, subo num palco, tô querendo simplesmente provocar. O humor serve para isso, sempre serviu. Faz parte. Pô, serviu para... Aliás, o humor sempre foi combatido justamente porque ele é provocativo. Porque as pessoas... Porque o humor, ele nunca tá no valor. Ele é o contrário. O humor, ele é o profano. É o disruptivo. Isso. O humor é sempre a contramão do negócio. Ele é o profano, não é o sagrado. Só que a pessoa quer que você sempre seja sagrado. Entendeu? E esse é que é o grande problema. Eu acho que quando a gente teve a maior liberdade no mundo inteiro foi quando caiu o Muro de Berlim. Naquela época, quando caiu, se discutia de tudo. Era discussão aqui, discussão lá. O mundo inteiro estava achando que a coisa ia melhorar. E foi para trás, né? Voltou, o negócio voltou. Porque todo mundo tem uma opinião. Não. Né? E o Brasil acho que é o único lugar que leva o humor a sério, né? Caramba. As nossas coisas sérias são uma piada e a única coisa que a gente leva a sério é o humor. Quer dizer, não dá para... Agora, mudando um pouco de assunto e falando agora que o Bolsonaro vai ser... Amanhã. Quantos anos vai pegar o nosso querido Bolsonaro? O bolão da PAN. Bolão da PAN. Começa agora. Olha, o Emílio... 30? Por aí, né? Pra cima. Quarentinha. É daí pra cima. É entre 30 e 40. Porque, veja, eles estão somando, já começa também aí o erro, né? Então, eles falam assim, houve uma tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado. Bom, mas peraí, como é que eu vou abolir sem um golpe? Ou como eu vou golpear sem abolir? Pô, é a mesma coisa. Sim. Se é a mesma coisa, não dá para ser julgado 2 vezes por um crime só. Mas eles estão fazendo isso. Nisso já vai 30. E aí eles vão recheando o bolo ali com o depredador, porque aí todo mundo virou autor intelectual da depredação que houve no dia 8. Então, todos eles, assim, cabeleireiro velho, militar, todo mundo. Eles entrou eram no bolo. Eram os mandantes, é isso que é a alegação. Então aí vai lá também, depredação do patrimônio tombado, não sei o que e tal, enfim, chega nisso, 40 por aí. Então, agora é o seguinte, se votar o Alexandre Moraes, o advogado, que era o advogado do Lula, o Zanin, e o Dino, que é o ministro, acabou. Então os três votando, acabou Já Bolsonaro, era. já era. E outra coisa... Então quer dizer,
Não tem como. Não. Se safar. Não tem outra saída. Não, É outra um coisa. Hã? A discussão, além disso, é quanto é a pena, é para onde ele vai. Porque ele está cumprindo uma prisão domiciliar. E eles querem que vá para a Papuda. Vai para a Papuda, na sua opinião? Olha, não devia. Devia ter uma cela especial. Né? E não devia nem estar discutindo isso agora. Veja, como é que eu vou discutir para onde o cara vai se nem teve o julgamento? Mas é onde eles vão se apropriar. Então, mas é um julgamento que já todo mundo já sabe o que vai ser, né? O julgamento mais... Pô, a gente sabe, mas o juiz não deveria, né? Quer dizer, se o juiz sabe, tem alguma coisa errada, né? Então, imagina só você entrar Palmeiras e Corinthians e o juiz fala assim, acho que vai ser boa essa vitória. Isso. Aqui o Palmeiras vai... Pode. Então, Marcília, mas você não acha que, por exemplo, eu acho que esse julgamento aí de todo mundo foi meio que para desmoralizar. Foi muito desmoralizante para o Bolsonaro esse julgamento, eu acho. Sim. Só que o cálculo que fazem de prender o Bolsonaro, acho que pode esse tiro sair, atirar no próprio pé, porque ele pode virar mesmo um herói preso, né? Porque a gente não sabe também como é que vai ser a população. Com o Bolsonaro, né? A consequência do Bolsonaro estar preso, a gente não sabe como é que vai ser, nem o sistema, né? Como é que o sistema vai... Como é que vai ser a eleição do ano que vem? Porque na outra, o Lula estava preso, mas o Haddad ia... Ele indicou o Haddad preso. O Lula... Vocês lembram em 18? Sim. Isso. O Haddad era o substituto ali, né? E ainda é, né? Isso é uma coisa ruim pro Brasil, né, Marcília? É muito um negócio ruim, né? Jurídica, Não é um negócio ruim, cara. É um negócio ruim. A gente o que me parece que é o seguinte, a minha leitura é que, claro, é uma leitura política, não é jurídica, mas eles vão agora, a primeira turma vai julgar, vai condenar, não tem como. Ele não pode ser preso, não pode cumprir pena agora, porque pela jurisprudência do STF ainda atual, enquanto cabe recurso, ele não pode começar a cumprir a pena. Mas ele já está preso. Mas já está, Sim. Então, semana passada, não sei se é fake news ou não, já estavam falando que estavam escolhendo a cela. Então, essa é a questão que a gente está falando da Papuda. Então. Todos os ex-presidentes até agora que foram presos, Lula, até o Temer, quando ficou preso, foi em cela especial. Sim. E vamos lembrar que na Papuda teve gente que morreu, pô. Então, assim, é um lugar que não tá bacana de cumprir pena ali, né? É perigoso. Então, é um grande erro levarem ele para Papuda, porque os ex-presidentes, eles não têm direito a uma cela especial. Mas por uma questão de segurança, tradicionalmente, se deixa numa cela especial num lugar adequado. Agora, juntando todas as pautas em relação à liberdade ou à rede social, que tem tanto engajamento do Bolsonaro, também o cara ficou proibido de usar qualquer ferramenta. Ou terceiro, isso é uma coisa muito esquisita que eu gostaria que você explicasse pra gente. Quando alguém fala dele na outra rede, ele se posiciona. Ficou muito complexo. Exclusão social, praticamente. O Moraes tinha dado uma decisão que eu acho que nem ele entendeu, né? Ele teve que dar outra, ele deu a terceira, então corrigir. Fica parecendo aqueles desenhos que criança faz, vai corrigir, começa a borrar, enfim, não acerta nunca. Fica a emenda é pior que o soneto. Então, a decisão, enfim, depois de muito tempo, a gente conseguiu mais ou menos entender que ele podia falar, mas não podia ser ouvido. Então, acho que era essa a decisão final. Ele podia falar, mas ninguém podia ouvir ou compartilhar. Então, por quê? Então não pode falar. Né? Então não faz sentido nenhum. E vamos lembrar que essa questão do golpe, mesmo do envolvimento do Bolsonaro, está por trás disso também a liberdade de expressão. Veja só, nós estamos discutindo liberdade de expressão em todos esses inquéritos do STF. Certo. Inquérito das fake news, liberdade de expressão. Milícias digitais, pessoas conversando nas redes, WhatsApp, etc. Depois, atos antidemocráticos, manifestações. Agora o processo do golpe, e o Bolsonaro está basicamente sendo acusado de fazer lives, de promover posts que enfraqueceram o Estado, que essa é a narrativa da PGR, que é o acusador. Eles dizem assim, o que tinha na frente era que o Bolsonaro e a turma dele fizeram posts para enfraquecer o Estado, e uma vez enfraquecido veio o pessoal do dia 8 e quis dar o golpe. Ou seja, liberdade de expressão, porque o que o Bolsonaro fez foi questionar. Então ele questionou urna, questionou não sei o quê, mas questionar não pode. Então o que se questiona? É por isso que eu falei, a gente precisa refundar a questão da liberdade de expressão. Se você não pode usar a liberdade de expressão para questionar, você pode para quê?
Então alguém chega e fala assim, ó, você pode usar a sua liberdade de expressão só para isso aqui que eu acho bacana. Como era a censura antiga dos milicos. Isso é censura. Era assim. Isso é censura. Emílio, pô, lá nos anos 70, na ditadura militar, você também podia falar. Você só não podia falar o que eles não queriam que você falasse. Isso. Só que era explicado o que não se pode falar. Se for pra China, você pode falar. Só que... Então, mas essa censura nova, eles degolam a pessoa, porque ele tira a vida... Monetização. Isso, ele tira a vida da pessoa. Lógico. E um outro detalhe também, na maioria das vezes, até pegando o carona no que o Morgado falou do Léo Lins, muita coisa para um lado e para o outro praticamente nada, quando praticamente são os mesmos assuntos. Então tem essa também. O senhor identifica muito isso de que esse lado sofre menos que o outro? Você diz ideologicamente? Sim. Total. Veja, eu vou dar um exemplo aqui de uma notícia de jornal, desses jornalões que saiu outro dia dizendo assim, fake news tem atrapalhado a vida da política, tanto da direita quanto da esquerda. Aí eu entrei, cliquei lá no jornal, claro, não assinava, botei naquele negócio para abrir do assinante, de uma forma marota. Vamos lá. Põe no modo avião. Modo avião, fui lá e tal, e a notícia era assim, a direita tem esse processado, esse não sei o que, tal, e a esquerda tinha o Janones. Era só o Janones, e ainda estava parado o processo dele. Pô, então não é a esquerda, é a direita? Exato. É a direita. Né? E aí, por que é a direita? Bom, essa é uma questão que a gente também precisa discutir. Dentro do Brasil, né, nós temos um ecossistema de esquerda há décadas. A direita é um troço recente no Brasil. Emílio, 10 anos atrás o Alckmin era de direita. Era assim. Mas me Enganation Society. Tinha da tesoura, porra. Leonardo. Enganation Society total. Porque o Brasil, ele tem o tal do centrão. Essa é a pior galera. É a pior galera que existe. É o centrão que vai. Sabe, eles vão. Negocia qualquer Bate coisa. com a Aqueles direita monstros e olha sabe pra aquela esquerda. música do Michael Jackson, lá, aquele Thriller? Aqueles caras que vêm. Aquele é o centrão. Aquele é o centrão, né? É isso. É uma turma danada. Eles não deixam a coisa fluir, né? Eles são danados. É isso. E se você... Emílio, vamos lá. Você for dentro de uma universidade hoje, chega e fala assim, eu sou de direita. Putz, você está fora no minuto seguinte. Se você é professor ou aluno. Eu que o diga. Não é? Eu mesmo, eu não consigo mais dar aula. Não tem como. Se você fala certas coisas, total. E as pessoas não querem que você fale o que você pensa. Se você tem um viés mais à direita, ou se você se identifica com determinados valores mais conservadores. É disso que se trata. Se você entra numa ONG, mesma coisa. Você vai para a imprensa, enfim, raríssimas são as exceções, entra nas redações dos jornais, tudo esquerda. Isso há décadas dentro do Brasil. Então, a direita é vista com assombro. Putz, a direita, ai meu Deus, o que vai acontecer? Agora a direita vai tomar o poder. Os caras acham que a direita no poder é por si só fascismo, extremismo e etc. Então, nesse lugar, a ideologia de todo e qualquer controle ou de censura é contra a direita, que é vista como errado. Você chegar, por exemplo, e falar assim, olha, eu sou de esquerda, o cara não vai achar que você é ideológico, ele vai achar que você é uma pessoa normal. Pô, eu sou de esquerda, normal. Se chegar e falar, se eu sou de direita, ele já vai, isso é daí ideológico. Mas, ô Marcília, isso não é a elite que pensa? Eu acho que isso aí é uma coisa... Porque a elite hoje, ela é tudo canhoteiro. Sim. Não tem um cara de direita lá, com o Caetano Veloso, com esses caras... Porque esses caras são a elite da música, né? Sim, artistas. Os pensadores. Eles são Os sofisticados. pensadores, os jornalistas... Universitário. Olá, tudo bem? Os universitários, os professores, os intelectuais, catedráticos... Tudo canhoteiro. Isso. Então o cara de direita, o cara que tem o pensamento... Só que eles é uma puta esquerda falsa. Porque eles se usam do capitalismo, eles viajam para Nova York. Tanto é que tá todo mundo com o cu na mão de perder o visto. É isso aí. Opa! O cara não quer perder o visto para não ir para Los Angeles, para Nova York, para poder fazer aquelas férias gostosas. Ouvir um jazz. Então eles têm esse pensamento que é um pensamento de uma esquerda fake, né? Mas eles se acham... Emílio, a coisa que eu mais recebo nas minhas redes sociais e tal, é assim, professor chega e fala assim, pô, eu tenho uma visão mais de direita e eu acho que você está falando certo, mas não posso dizer na sala de aula.
Ou aluno, professor, você pode aqui, o meu TCC do trabalho, meu professor, puta, ele não deixa eu fazer sobre esse tal tema, você não olharia para mim? Ou jornalista, ó, tá certo, hein? Tá certo, não posso falar. Eu não posso falar o que eu acho no ar, mas eu concordo. Essas pessoas existem, os artistas, mesma coisa. Muito. Tem muito artista aí que a gente sabe que realmente por trás fala um monte de coisa e fala assim, mas quando eu subir lá eu vou ter que falar outra coisa. É um interesse Ser de direita é proibido. Né? Vale dinheiro, né? Ser de direita é proibido. É isso que a gente criou dentro do país. Se você é de esquerda, você é bacana. Se você é de direita, você é uma espécie de leproso ali que precisa ser afastado. Mas você acha... Mas eu acho que a população... A população não é assim. Mesmo nos Estados Unidos, o Trump ganhou, ele arregaçou. Sim, ganhou tudo. Ganhou número de barba, votos, cabelo, bigode. Lavado. A imprensa desce o pau nele, a elite desce o pau. Todo mundo desce o pau no Trump. Mas aí você está chegando no grande ponto do porquê que as redes sociais são visadas. Porque quem consome redes sociais e faz um cara de direita ganhar espaço é o povão. Sim, claro. Ele que dá engajamento. Claro. Agora, quem faz esse cara ser soterrado dentro da estrutura do país é a elite. É o cara que é dono da universidade, é o cara que é... E o Estado. E o Estado. É disso. Então, assim, por isso que esse é o problema central. Então, mas há quantos anos, Marcília, a gente vê que essa elite engana o eleitor? Porque aí eles falam, não, isso está sendo contra as instituições e tal. Isso. Quanto a gente votou em partido achando que estava votando na direita e o cara era de esquerda? Sim. Quanto você vota no cara de um partido, ele vai lá e vota outra coisa. Fala, pô, mas eu votei nesse cara pelo pensamento dele, ele está indo pro outro lado. Quer dizer, você não acredita mais em nada. Isso aí. E aí quando você... Tanto é que as pessoas acreditam muito mais nos amigos do que em instituição, do que em partido, do que em imprensa, do que em tudo. Então isso aqui ficou muito forte. Sim. Aí o cara tem que controlar. É isso. Sim. Esse que é o negócio. Que a gente foi muito engabelado. O povão sempre foi engabelado. Você consegue controlar dentro de um esquema que as elites dominam, só que as elites não dominam as plataformas. Esse é o problema. E aí o dono da plataforma, quando deixa o povão falar, o cara vira fascista. E aí? E vai acontecer o que com as Big Techs no final de tudo isso? Porque uma das... iniciativas é falar o seguinte: precisa de um representante aqui no Brasil para falar o que vai acontecer. E às vezes isso é praticamente inviável. É inviável até porque, enfim, quando tinha um representante aqui, o X foi suspenso por falta de representante. Todo mundo conta essa história, mas ninguém conta que ele estava sendo ameaçado de ser preso. Então, pô, como é que você vai manter um cara aqui para ser preso? Você manda o cara para cá para ser preso. Não é que eles queriam um representante, eles queriam alguém para prender, era mais ou menos isso. Pô, então, esse é o problema, né? Então, é necessário que você dê uma tranquilidade para a pessoa estar aqui, né? Ela possa responder. Pô, eles intimaram o X, o Twitter, para prestar esclarecimentos com um post no próprio X. Sim. Quer dizer, isso não existe. Isso nunca vi na minha vida. O cara proíbe e publica no próprio Não, nem oficial de justiça. Maravilhoso. O cara pega e fala assim, você não pode mais abrir esse bar. Aí ele vai lá dentro do bar, bebe uma cerveja e fala, esse bar tem que fechar. E põe na conta ali, tá intimado. Quer dizer, isso não existe. Então, essa informalidade toda foi um pouco criada assim, realmente, isso mostra a insegurança e esses caras começam a olhar e falar assim, pô, é um lugar ruim de estar, né? O Brasil não é um lugar bom para as plataformas. Agora deixa eu perguntar, no seu conhecimento jurídico, você que é um cara que manja muito disso, você acha que estão falando aí que cada voto entra Magnitsky, que o cara por voto. O Trump vai só no voto 1. Ele vai estar assistindo a live. Ele vai assistir ao vivo, ele vai apertar o botão. Não vai ser assim, né? Não vai. Nem dá para ser assim, né? É um troço... A aplicação da Magnitsky é uma aplicação burocrática, tem todo, enfim, uma avaliação e etc. Demora tempo. Tanto que a gente tem visto aí, a toda hora vem, cancelou, não cancelou o cartão, foi ou não foi aplicado nesse caso, ele pode ou não pode isso. A questão não é se pode ou não pode, a gente tem que ter etapas, então, de aplicação da Magnitsky, a questão não é essa, a questão é que isso leva tempo.
É uma questão burocrática mesmo. Né? Então, você tem um sancionado pela Magnitsky. Pô, a gente nunca teve isso no mundo. Alguém sancionado em que se acompanha uma autoridade com relevância, que você fica acompanhando ali 24 horas por dia se ela teve ou não o seu cartão de crédito desabilitado. É esse desconcerto que está nos levando a essa percepção de que ela não é aplicada, de que ela não é aplicada imediatamente. Não é isso, é que é burocrático. Não vai acontecer de todos os ministros, cada voto um receber, mas é possível sim que outros ministros recebam a Magnitsky, como outras autoridades até do próprio governo têm recebido. Você vai estar nesse fórum aqui, Caminhos da Liberdade, é isso? Vou estar no Caminhos da Liberdade, né, dia 11 de setembro. É a 12ª edição do Fórum Caminhos da Liberdade, que é um evento de liderança que defende a liberdade. São jornalistas, pensadores, Marcília vai estar lá, realmente é o grande nome, mas tem o Jorge Gerdau, tem o Fábio Coelho, presidente do Google Brasil, o Gustavo Franco, que é do economista, né? Sim, do Plano Real. Participou do Plano Real. Só cara top. E vai ser quem quiser, tem ingresso. Tem? Tem. Opa. Como é que é o ingresso? Deve ser caro, né? Barato. Mas os caras mas vale a pena, pô. Só craque. É um investimento, não é um ingresso. Sim, é um investimento. pera lá, deixa eu falar aqui. 11 de setembro vai ser no Vibra São Paulo. Eu vou dar o site aí para você se informar, ver preço, essa coisa toda que eu não sei. É forumsp.org. Lá você vai saber tudo direitinho, pode reservar o seu lugar, porque deve ser muito bacana e você vai sair de lá com uma turma de primeiríssimo. Olha só. Bom, vai o Léo Lins também. Vamos, eu acho que você tá vê, ô Marcília, fala uma coisa, você vê o Léo Lins está lá, será que a gente vai sair? O Léo Lins? Ele vai, Mônica Salgado, Léo Lins, uma turma boa. Vão ser presos tudo junto. Você acha que o negócio vai ser bom, vai pra frente, vai ser... Não tá cheirando uma coisa legal, né? Futuro. Esse imbróglio, essa confusão, essa coisa toda, né? O futuro tá meio... né? Tá ruim. Como é que vai, né? Tá ruim. A gente não tem um bom caminho pela frente. Eu acho que o ano que vem vai ser muito difícil. Essas eleições, tanto que eu acho que eles vão enrolar com esse julgamento até as eleições. O que me parece é que se não tiver um próximo governo de esquerda, que seria complicado, e nenhum tipo de governo aceitável por todo mundo, uma espécie de ponte, eu acho que é isso que está sendo construído, como o Temer foi depois da Dilma, sabe? Uma espécie de ponte para... Mas isso aí é errado, né? Eu acho que se deixar o povo sempre sabe. Lógico. Se deixa o povo resolver, se o povo mesmo votasse e deixasse o povo resolveria. Você não acha que... Eu acho que o povo tem uma inteligência, cara. O povo... Eu acho... Nem sempre, mas eu acho que às vezes o povo também fica confuso. Não é que tem um monte de sacanagem no meio, né? O negócio é feito. O negócio é preparado para não deixar a galera decidir, né? A gente chegou num ponto de medo, o Estado, de medo das pessoas, medo do bolsonarismo, medo de não sei o quê, que eles não conseguem mais voltar atrás. Pô, o Estado tem medo do monarca. Liberdade, pô. É um absurdo. Pô, assim, se a nossa, eu sempre disse isso, se a nossa democracia ela é ameaçada pelo monarca, pô, isso é um problema da democracia, não do monarca. Lógico, É a democracia que precisa ser repensada, não o monarca. Pô, o monarca, se ele não puder falar, quem que pode? Né? Um podcaster. Pô, se o Léo Lins não pode fazer uma piada. Pode subir no palco. Pode subir no palco. Então a gente vai chegando num ponto, e é isso também em relação ao bolsonarismo. Se o Bolsonaro ou o bolsonarismo não podem se eleger, não podem se candidatar, onde que a gente quer chegar? Né? Então, enfim, digam pra gente em quem que a gente deve votar, o que a gente deve falar. Já fazem isso. Pois é, esse problema... Hoje a gente rediscute isso com profundidade, no sentido de entendermos que liberdade de expressão serve para questionar, que eleição serve para você votar em quem você quiser, sim, que os nossos governantes não são os refundadores. Tem ministro que fala que quer civilizar a população. Civilizar o povo, né? Imagina. Descobriu. Mas Pô, assim, tamanha arrogância. O Emílio, o Aristóteles tem um livro que ele questiona, ele acha que a democracia
democracia é um sistema pervertido. Pô, assim, sério mesmo que os ministros do STF sabem mais do que Aristóteles sobre o que é ou não democracia? Então, assim, ou a gente para de... os nossos governantes deixam a gente em paz em relação a falarmos e pensarmos e exercermos aquilo, o nosso voto, a nossa palavra, as nossas pautas do jeito que a gente quer, ou nós vamos caminhar para o enfrentamento inevitável dentro do país, eterno. E essa polarização favorece quem tem o poder, né? Quem tem o poder pode mais. E aí a gente está na mão dessas pessoas. Marcília, obrigado. Tá aqui, ó, o livro Censura por Toda Parte, tá aqui, ó, do Marcília. Entra nas redes sociais para você. O Instagram é Marcília _André. Marsiglia. Marsiglia. Escreve Marsiglia. Marcília italiano. Marcília italiano. Marcília _André, e vai estar também neste grande fórum. evento que é o Fórum. É isso. Marcília, você é show de bola, sou seu Muito fã, bom. cara. Muito bom. Obrigado pelo livro. E você, Sou fã de vocês. Valeu, garoto. e você manda muito bem, a gente te acompanha aí nos podcasts, tá? Você é um cara que fala fácil e é bacana a gente ter pessoas que têm o seu conhecimento e traduz tão legal pra gente. Obrigado, cara. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. André Marcília conversou com a gente